Não é errado fazer planejamentos, metas, mapas pessoais. O problema é organizar a vida inteira sem levar em conta aquele que a criou, o Criador de todas as coisas. Não tem como você planejar a sua existência e deixar Jesus de fora. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele estava lá no início e estará eternamente. Não tem como deixar ele de fora. Paul Tournier, médico e cristão, ele faz um relato num dos seus livros, onde ele descreve uma coisa que a gente vê hoje. Mas naquela época ele já tinha percebido que muitos pacientes não sofriam apenas de problemas clínicos, mas de uma ausência de Deus em sua história. Eu acho lindo quando gente extremamente capaz, profissionalmente, intelectualmente, que tinha tudo para dizer assim, eu não acredito em Deus, no fim acaba reconhecendo que sem Deus nós somos apenas carne. Sem Deus nós somos apenas isso aqui. Nós temos prazo de validade. Nós temos prazo de validade. E aí é que entra aquela questão. Na verdade, duas questões que eu quero colocar para você aqui. O seu projeto de vida, cabe Deus dentro? Cabe Deus dentro desse projeto? Teu coração está aberto para Deus fazer parte desse projeto? Ou Deus só entra como emergência quando o mapa falha? O seu projeto de vida, cabe Deus dentro? É possível colocar Deus dentro da sua história? É possível Jesus entrar dentro da sua história? Porque Ele é o mapa. E principalmente, eu queria muito que você prestasse atenção com a alma no que eu vou falar agora. Por que que Jesus, Ele é o mapa da vida? Ele é extremamente necessário quando o passado ainda interfere no presente. Quando as coisas que nós vivemos lá atrás continuam moldando nosso pensamento, nossa história, batendo na nossa porta. Quando você pensa que esqueceu, olha o problema aí de novo. Olha o problema aí de novo. E está sempre cutucando e voltando e te angustiando e moldando você. Você vai tomar uma decisão, olha o passado ali. Você vai fazer uma escolha, olha o passado ali. Vencer o passado é uma das tarefas, talvez, em que se mais precise da presença de Deus na nossa história. Pode ter certeza disso. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e gostamos de ler trechos que nos causam uma sensação de que está tudo bem. E nós nos esquecemos que todo texto da Bíblia tem contexto. Você sabe o que é um contexto bíblico? É o que vem antes do texto e o que está depois do texto. Essa é a contextualização bíblica. E aí muita gente às vezes fala para mim assim, Deus falou dos teus pecados não me lembrarei mais. Eu acho muito linda essa parte, mas você leu o que vem antes? Não, devia. Porque antes de Deus falar através do profeta Isaías, dos teus pecados passados não me lembrarei mais, Deus faz questão de te dar um beliscão. Quem já levou um beliscão aqui? Beliscão dói. Deus faz questão de dar um beliscão. Ele diz assim, mas você me deu trabalho. Você me deu trabalho com seus pecados e me cansou. Gente, cansar Deus tem que ser muito forte, né? E me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo, aí sim, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Não é porque você é bonzinho, não. E dos pecados que você cometeu, não me lembro. Agora você me deu muito trabalho. Eu estou cansado de você já. Vocês
Você já parou para pensar que Deus olha para você e fala assim, você está me cansando. Eu já mandei fulano falar, já falei com você através da mensagem, já falei com você através da Bíblia, já usei a vizinho, o motorista do ônibus, do aplicativo, o guarda de trânsito, já usei todo mundo para falar com você e você continua me cansando com as suas iniquidades. Nós estamos num processo em que ou nós nos livramos do passado definitivamente, ou nós vamos viver uma vida onde nós arrastamos com a gente memórias que moldam a nossa história do pior jeito possível. Quando a gente fala sobre Deus curar o passado, eu queria que você gravasse o que eu vou dizer agora, anotasse talvez no seu celular. Nós damos um nome quando Deus, Ele anula o poder do passado sobre as nossas vidas de memória redimida. Você consegue lembrar disso? Fala, Deus, redime as minhas memórias. Memória redimida. Deus não vai apagar, vai estar lá. Mas aquilo já não influencia mais você. Senhor, redime as minhas memórias. Tem um teólogo croata chamado Miroslav Volf. Ele foi doutor, ou é doutor em teologia, não sei se ainda é, de uma das universidades mais famosas dos Estados Unidos, de Yale. E lá ele conseguiu fundar, dentro dessa faculdade, um centro de fé e cultura. Vocês imaginam o que é isso? O conhecimento que esse homem tem. E ele escreveu o seguinte: não é esquecer sobre Deus redimir o passado. Ele escreveu, não é esquecer o que aconteceu, mas permitir que Deus entre na narrativa e transforme o quê? Senão vai ser sempre a sua mesma interpretação de tudo. Ah, mas foi por culpa do meu pai, mas foi por culpa da minha mãe, mas foi por culpa do que me aconteceu, mas foi por culpa da vida, porque eu nasci nesse lugar, porque fizeram isso comigo. A sua narrativa vai ser a mesma o tempo todo. Se Deus não vier e não redimir a sua história, a sua narrativa é a mesma, é só uma repetição de processos. Aonde você for, o que você fizer, aonde você estiver, vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Em Cristo, o passado não é apagado, mas não precisa mais definir o seu. Eu lembro que a primeira vez que eu li Bessel van der Kolk, o nome é esse mesmo, eu fiquei estarrecido. Ele criou um centro de trauma para crianças na cidade de Massachusetts. E nesse centro de trauma, ele começou a trabalhar uma coisa tão interessante. Ele disse o seguinte, um excelente cristão, por sinal. Ele disse o seguinte: os traumas da infância vão moldar a adolescência, a vida adulta e até a velhice de um ser humano. Então ele decidiu que se ele montasse um centro para tratar traumas de infância, ele conseguiria melhorar a vida das pessoas na adolescência, na fase adulta e na velhice. E ele fez isso numa época que ninguém pensava sobre isso. E aí ele criou, chama-se o Trauma Center, lá em Massachusetts. E ele é um médico que dirige esse centro. E ele deixou bem claro uma coisa, quando perguntaram para ele, mas por que você está criando esse centro? Ele disse, porque o corpo guarda as marcas das experiências traumáticas. Se eu não me curar, eu vou passar a vida carregando essas marcas das minhas experiências traumáticas. E pior, se você continuar lendo, tá? Bessel van der Kolk, você vai perceber que você passa isso para frente. Você consegue afetar a vida dos seus filhos e até a vida de quem está em volta de você. A fé cristã acrescenta que também
O nosso Deus, Ele pode escrever uma nova história para mim e para você. É por isso que Jesus é o mapa da vida. Porque se a vida começou a traçar um caminho cheio de horror para você, Jesus Ele vai traçar um outro caminho de redenção, cura, transformação. Jesus vai redefinir você, vai redimir a sua memória e vai começar a te ensinar a olhar para o passado como fonte de experiência e até mesmo para mostrar o quanto você venceu com ele, mas jamais permitirá que o passado influencie o seu agora ou o seu amanhã.